Senhor? Que alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês. É sempre uma honra muito grande poder pregar nesta casa, poder pregar para esta igreja que eu tanto oro, admiro e respeito. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Jefferson Puca. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar cooperando com vocês nesse lindo trabalho, nessa linda igreja. Meus irmãos, eu estava procurando algo de Deus para trazer ao coração da igreja, e Deus colocou um texto no meu coração e eu queria compartilhar com você. Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Glória a Deus. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Minha gratidão a Deus também pela vida do meu amigo Paulo Roberto, que está me ajudando nas fotos. Louvar a Deus pela vida de cada um que veio. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Quem achou, por favor, diga amém. O texto bíblico diz assim: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Eu vou pedir a atenção de vocês, principalmente nos primeiros 10, 15 minutos. Vocês já me conhecem, né? Começo muito lento, quase parando, mas depois eu vou pegando o ritmo e Jesus vai dando graça. Quem me ouve, por favor, diga amém. Amém. Vamos lá. O texto que nós acompanhamos, ele é um texto muito especial, e eu confesso que ele fala muito comigo, porque uma das nossas maiores preocupações nos dias atuais é quanto ao nosso futuro. A verdade é que as pessoas hoje, elas não vivem, as pessoas hoje sobrevivem, porque elas vivem para trabalhar, trabalham para comer, para vestir, para ter. E a verdade é que esse é um ciclo vicioso. Ninguém nunca está satisfeito com aquilo que tem. Quem ganha pouco quer ganhar muito. Quem ganha muito quer ganhar mais. E no final tudo acaba se tornando vaidade. A verdade é que nós vivemos, o nosso objetivo é esse: viver para trabalhar, para garantir o futuro, porque nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 1 ano, 2, 3 anos. Nós não sabemos o que o futuro tem reservado para nós. A verdade é que o luxo de ontem se tornou a necessidade de hoje. O que para os meus pais, avós, era um luxo, para mim hoje é necessidade, porque os tempos passam e as coisas vão evoluindo, mas a palavra de Deus nos assegura não só um futuro, mas um futuro de esperança, de vitórias, de milagres para o povo de Deus. Deus tem assertividade no meu futuro, porque no meu futuro Deus já está. Vou falar de novo que eu quero que você guarde isso.
Deus tem assertividade no meu futuro, porque no meu futuro Ele já está. O que eu chamo de futuro, Deus chama de presente. O que eu chamo de amanhã, Deus chama de hoje. E esse texto mostra que aquele que deposita em Deus a sua confiança e a sua esperança, não ficará confundido ou confuso, porque terá a vitória garantida nesta vida. Mas antes de nós falarmos sobre o texto, eu preciso falar um pouco sobre o homem Jeremias. O nome Jeremias significa aquele a quem Jeová aponta. Jeremias era de linhagem sacerdotal e ele vivia em Anatote, cidade dos sacerdotes. Jeremias ainda era um menino, uma criança, como ele se identifica, quando Deus o chamou para o ministério, quando Deus o designou para a chamada ministerial. E isso é mais clara evidência do propósito de Deus para Jeremias, quando no capítulo 1 Deus diz para ele: antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que você saísse da madre, eu já te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Quando Jeremias ainda não tinha vida, Deus já dizia que ele seria profeta. E o interessante é que, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus forma antes da mãe gerar. Vou falar de novo. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus forma antes da mãe gerar. Isso acontece mais ou menos em cerca de 627 a.C. A Assíria era a principal força do mundo quando Jeremias inicia o seu ministério. Mas o Egito e a Babilônia ganhavam força com muita velocidade, com muita rapidez. Em 607 a.C., a Babilônia tomou Nínive e acabou com o poder da Síria. E em seguida, a Babilônia começa a focar seus interesses políticos em Judá. Quando os políticos de Judá se veem nessa situação, eles começam a se sentirem pressionados, encurralados. E pressionados, a gente acaba tomando algumas atitudes de cabeça quente. A gente acaba tomando algumas atitudes que não são necessárias tomar. Quando os políticos de Judá se viram nessa situação, eles vão até o seu rei e dizem: rei, a solução é, vamos pedir ajuda para o Egito. Vamos pedir socorro ao Egito. Porém, Jeremias é homem de Deus, Jeremias é profeta, e ele sempre foi contra uma aliança com os egípcios, porque Egito para o povo de Deus nunca representou progresso, sempre regresso. Egito não representa avanço, Egito representa recuo. Egito não representa força, Egito representa fraqueza. Uma prova disso é Deus falando para Isaac quando a terra estava em crise: não desças ao Egito, porque Egito é caminhar para trás, porque Egito é marchar para trás. E nem sempre o problema é caminhar, o problema é para onde você está caminhando. Porque tem gente que acha que não está caminhando, mas às vezes você está caminhando, só que você está caminhando para trás, então é pior do que você ficar parado. Jeremias está dizendo para o povo: não é uma boa esperança, porque a única esperança de Judá não era Egito, não era rei. A única opção era o Senhor Deus dos exércitos. Porém a nação pecou tanto, mas tanto, que perderam a bênção de Deus, e no final a Babilônia captura Judá e toma Jerusalém. Se você examinar o livro de Jeremias, você vai perceber que o profeta fala em arrependimento 11 vezes pelo menos. Porém, mesmo Jeremias frisando, batendo na tecla, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, a nação não se arrepende. Jeremias então chora pela queda da nação,
chora porque ele sentia o peso, e a verdade é que a vida de Jeremias não era fácil, porque nenhum outro profeta do Antigo Testamento enfrentou mais oposição de falsos profetas do que Jeremias, porque o povo da época de Jeremias era um povo terrível. Inclusive, se tivesse arrependimento do povo, o Senhor Deus os teria libertado do cativeiro babilônico. Porém, como a nação persistiu no pecado, eles tiveram que ser disciplinados. Mas o que eu quero que você entenda é: o propósito de Deus não é matar, o propósito de Deus é ensinar, inclusive com a dor. Então, o Deus que permitiu as dores também promete restaurar a nação, não por causa deles, mas por causa de seu nome. Isso é graça. Perceba que o livro de Jeremias ele é dividido em algumas partes. A primeira parte do livro registra muitos sermões que ele fez em Jerusalém, nos quais ele denunciava o povo, os sacerdotes e os príncipes por causa de seu pecado, em especial o pecado da idolatria. No capítulo 25, Jeremias anuncia que o povo ficará cativo durante 70 anos e depois retornará para estabelecer a nação. O capítulo 31 apresenta suas profecias sobre a nova aliança entre Jeová e seu povo. Não uma aliança de leis e obras escrita na pedra, mas uma aliança maior, mais forte, uma aliança de amor e fé escrita no coração. Aqui no capítulo 29, a Bíblia nos fala sobre um futuro cheio de esperança. Mas perceba que nessa história, Deus permite que seu povo seja levado à força para a Babilônia e permaneçam cativos. Jeremias está escrevendo aos cativos na Babilônia, e Jeremias está dizendo algo que me chama a atenção. Jeremias está escrevendo aos cativos, mas instruindo eles a seguirem em frente, a orar pela nação pagã que os dominavam. Por quê? Porque evangelho, cristianismo, tem a ver com o maltratado orando por quem o maltratou, o ferido orando por quem o feriu. Evangelho é isso, cristianismo é isso. Jeremias está ensinando o povo que está cativo a seguir em frente. E a pergunta é: como seguir em frente se nós estamos presos? Como seguir em frente se está cativo? Mas Jeremias está ensinando uma lição muito importante. A vida não pode ficar paralisada durante os tempos difíceis. A vida não pode ficar travada durante as dores. Porque em uma situação desagradável ou perturbadora, nós devemos nos adaptar e continuar em movimento. Porque a maneira que você reage aos obstáculos diz muito sobre você. Me dá um pouquinho mais de retorno, por favor. A maneira que você reage aos obstáculos diz muito sobre você. Porque pior do que quem ataca, ou melhor, mais forte do que quem ataca, é quem suporta os ataques. Nós passamos há um tempo atrás um problema recente que nos mostrou isso, que trouxe distanciamento, que fecharam as igrejas, que fecharam os templos, mas a igreja permaneceu. Não deu para fazer culto nos templos, mas fizemos de nossas casas congregações, oramos, louvamos, nos consagramos. Por quê? Porque nós não podemos ficar travados por conta do que passou. Você já parou para perceber que tem gente que travou por conta de um relacionamento que não deu certo? Tem gente que travou por conta de uma amizade que deu errado. Tem gente que travou por conta de um negócio mal sucedido. Tem gente que travou por conta de uma porta que se fechou. Mas há uma ordem de Deus dizendo: trabalhe, reage, acorde, levante a cabeça, sacode a poeira, dê a volta por cima. Porque entenda que forte não é quem não passa por problemas, forte é quem sabe lidar com os problemas. Se te atirarem pedras, faça um castelo. Se te impedirem de correr, ande. Se te impedirem de andar, se arraste. Se tentarem calar sua voz, pregue com a sua conduta. Porque entenda que o maior desejo do inimigo é fazer com que você trave. E
todo momento que você fica travado, paralisado, estagnado, coloque na sua cabeça: eu estou do jeito que o diabo quer que eu esteja. Cada vez que você paralisa, cada vez que você fica estagnado, pode colocar na sua cabeça: eu estou como o meu inimigo quer que eu esteja. Porque travado você não prega, porque travado você não canta, porque travado você não ora, porque travado você não evangeliza, porque travado você não tem intimidade, porque travado você não faz a diferença. Mas eu vim dar um recado aqui ao inferno, e o recado é: nós não ficaremos travados. E se o inimigo vier com força, a igreja vai vir com força máxima, mas nós vamos para a guerra. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela e diga: é tempo de se mover. Diga isso para ele, diga. Não, irmão, desse jeito até você vai ficar paralisado. Diga com graça, diga: é tempo de se mover. Eu estou pregando para gente aqui nessa noite que já ficou parado demais. Eu estou pregando para gente aqui nessa noite que já ficou estagnado demais. E olha como Deus vai interligando as coisas, conectando as coisas. O apóstolo estava falando aqui na hora das ofertas que o inimigo já tinha travado muita gente, mas hoje há uma ordem de Deus essa noite. Deus está dizendo: eu estou destravando tudo aquilo que estava travado na tua vida. Eu estou desparalisando tudo aquilo que estava paralisado. Eu estou desbloqueando tudo aquilo que estava bloqueado. Há uma ordem de despertamento de Deus para alguém nessa noite. E Deus está dizendo: não importa quanto tempo você ficou parado, é tempo de se levantar, é tempo de se mover, é tempo de reagir, é tempo de voltar à intimidade. Eu estou falando com gente aqui nessa noite que estagnou por conta de decepções, que saiu da intimidade com Deus por causa de frustrações com pessoas. Você travou, você nunca mais foi o mesmo, mas hoje Deus te convoca a reagir. Ô glória! E eu vou falar mais aqui, quem tiver glória me acompanha. O diabo pensou que você ia até vir nesse culto, mas que você ia ficar travado o culto inteiro, que você ia ficar travado essas 2 horas de culto. Mas Deus está dizendo: começa destravando no glória, começa destravando no aleluia, começa destravando as suas mãos. Eu vim profetizar para quem tem glória na boca: a tua casa, tua família, teu ministério, teus projetos não ficarão travados. Quem pode abrir a boca para adorar? Eu estou vendo aqui um grupo de crentes que essa noite Deus está te dando acesso a alguns lugares. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus está dizendo: você está liberado para conquistar tudo aquilo que eu preparei para você. Você está preparado para chegar onde eu planejei que você ia chegar. Você não ficará prostrado, tua casa não ficará estagnada, tua família não ficará paralisada. Por quê? Porque a mão de Deus essa noite está vindo para te destravar, para te desbloquear. O diabo que saia da frente, o inferno que saia da frente, os caluniadores que saiam da frente. Não haverá paralisações do nosso meio. Maior é aquele que está conosco. Quem pode dar glória? Oh, glória a Deus, aleluia. Você me ajuda aqui. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Deus decide mostrar ao povo, embora o cenário seja complicado, embora as coisas não estão indo do jeito que eles sonharam, tem um futuro cheio de esperança e reservado para eles. Ao analisar o versículo 11, nós nos deparamos com 2 coisas incríveis. Primeiro, Deus conhece os nossos pensamentos. Segundo, os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Deus vê o nosso amanhã antes que ele se torne hoje. Salmos 94, verso 11 está escrito que Deus conhece os pensamentos do homem.
No Salmo 139, o salmista entregue a Deus, ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e quando me levanto, e de longe penetras o meu pensamento. O salmista está dizendo: Deus está onde quer que eu esteja, eu preencho apenas uma pequena parte do espaço, e Deus preenche todo o espaço. Ele não se move comigo, mas eu me movo nele. Em Deus vivemos, em Deus nos movemos, em Deus existimos. Deus está onde quer que eu possa estar. O homem está sempre em algum lugar, não em todos, mas ele está sempre em algum lugar. Os demônios, para ele estar aqui e ir para lá, ele demora cerca de 7 milésimos de segundos. Mas Deus não. Deus diz: eu estou aqui, eu estou lá, eu estou acolá. Por quê? Porque um dos nomes dele é onipresente. Oh glória! Vem comigo. Com certeza, os pensamentos do povo não eram se tornarem cativos, não passava em suas mentes serem escravos. Mas a pergunta que não quer calar é: se eles não tivessem ido para o cativeiro, será mesmo que eles tinham se arrependido e aprendido a obedecer a Deus? Porque eu vou falar algo aqui, eu já falei, mas eu quero que você guarde isso. Sempre se aprenderá mais com a lágrima da caminhada do que com o hino da vitória. Vou de novo. Sempre se aprenderá mais com a lágrima da caminhada do que com o hino da vitória. O mundo não é um playground, ele é uma sala de aula. A vida não é um feriado, ela é um aprendizado. Um futuro marcado pelo sucesso sempre se esconde em um passado de dores. Deus não se esqueceu do seu povo. E qual era a maior prova de que Deus não se esqueceu do seu povo? O cativeiro, as dores, as feridas. Porque dentro do cativeiro, Deus estava colocando um propósito novo no coração do povo. Porque guarde isso, Deus não poderia trazer um recomeço sem antes enxertar um propósito dentro deles. Porque recomeço sem propósito é simplesmente adiar mais uma derrota. Mas a verdade é que os cativeiros nos fazem mudar a nossa mentalidade. Por quê? Porque mudando a mente eu mudo a visão. Porque mudando a visão eu mudo o propósito. E uma mudança de propósito é o que Deus precisa para me fazer recomeçar. Eu sei que existem momentos que fazem nós nos perguntarmos: por que não deu certo? Por que não aconteceu? Por que não deu? Por que não foi para frente? Meu plano era tão bom, meu plano ia dar tão certo. Eu sei que eu estou pregando para gente aqui nessa noite que com certeza uma hora da vida já se perguntou: por que não fluiu do jeito que eu esperava? Por que não aconteceu do jeito que eu sonhei? Eu estou pregando para gente aqui nessa noite que pelas tuas contas era para você estar numa casa melhor, dirigindo um carro melhor, estando num trabalho melhor, teus filhos numa escola melhor, você numa faculdade melhor. Mas parece que nada aconteceu do jeito que você queria. Mas eu vim te convidar a analisar aqui: será que não é Deus que está por trás dessa porta fechada? Será que não é Deus que está por trás desse problema? Porque entenda, a gente gosta de culpar o diabo por tudo, mas existem portas que é o próprio Deus que fecha. Mas existem coisas que é o próprio Deus que permite. Por quê? Porque às vezes, para não te perder para uma proposta, Deus te permite ir para dentro de um cativeiro. Porque dentro do cativeiro, Deus limita as tuas propostas e te prepara para viver propósitos. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê uma glória a Deus do ouvido dele, diga: dentro do cativeiro,
Deus limita tuas propostas e te prepara para viver propósitos. Lá vai. O sim de Deus abençoa, o não de Deus protege, o espera de Deus prepara. Pare de olhar com a perspectiva de que não deu certo e comece a perceber que nada, absolutamente nada, saiu da direção de Deus da tua vida. Porque quando você entende isso, você está mostrando que você tem maturidade para viver o propósito. A porta se fechou para outra maior se abrir. Os amigos saíram de perto para outros verdadeiros chegarem. Aquela oportunidade não deu certo porque outra oportunidade melhor está por vir. Quando nós perdemos o controle, Deus continua no controle. E essa noite Deus está dizendo para alguém que está vivendo frustrações, que está vivendo decepções, Deus está gritando a sua alma dizendo: eu já abrangi os teus caminhos, eu já alarguei as tuas tendas, e lá na frente você vai entender que a perca nunca foi perca, na verdade era livramento. O problema nunca foi problema, na verdade era propósito. Você pode ter perdido a batalha, mas você não perdeu a guerra, porque nada saiu do controle de Deus. Quem pode adorar a Ele aqui nesta noite? Oh, glória a Deus. Escute o que eu vou falar aqui. Nunca pense que você encontrará mel no pote, se Deus escreveu veneno no rótulo. Vou falar de novo isso aqui, que alguém precisa ouvir isso. Nunca pense que você encontrará mel no pote, se Deus escreveu veneno no rótulo. Ainda bem que Deus frustrou a tua expectativa. Ainda bem que Deus não atendeu tua oração de momento. E eu vou liberar aqui nessa noite, se for preciso, Deus vai frustrar propostas para cumprir propósitos. Eu estou pregando para a gente aqui nessa noite que está se perguntando: aquela pessoa que andava do meu lado era tão gente boa, e agora eu estou sozinho. Mas Deus está dizendo: foi eu que arranquei a máscara e fiz ele sair de perto, porque é melhor estar só do que mal acompanhado. Ah, pregador, eu perdi aquela amizade que falava tão bem de mim, falava na sua frente, mas pelas costas estava acabando com você. Eu estava no relacionamento tão bom com aquela menina, com aquele menino, e agora acabou tudo. Mas Deus está dizendo: eu não quero que você se relacione com alguém que vai te trazer dor de cabeça depois. Deus não preparou menina para você, Deus preparou uma mulher, Deus não preparou moleque para você, Deus preparou um homem. Deus tem algo maior preparado para você. Você pode dar glória, você pode dar glória. Oh, glória. Oh, aleluia. É necessário entendermos que no meio das nossas maiores frustrações pode ser um aviso de Deus dizendo: eu tenho algo muito maior preparado para você. Oh, glória a Deus. Tem um hino que diz mais ou menos assim: quantas vezes perguntei para Deus, por que é que não aconteceu tudo que Ele me prometeu? Cansado e desanimado, o tempo da espera tem me preocupado. Eu olho pra essa dor, parece que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores e maiores, bem maiores do que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores do que os meus. Por quê? Pois tu olhas o vento
e diz que isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz que isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim. Tu mesmo lutarás por mim. Eu vou falar para quem tem glória. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos... Você pode cantar? Maiores, bem maiores do que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores do que os meus. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Oh glória, oh glória a Deus. Versículo 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não só conhece os nossos pensamentos, como também os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Seus pensamentos são tão profundos que a mente humana não consegue acompanhar a grandeza de seus pensamentos. Isaías 55:9 está escrito: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Salmos 92, verso 5 está escrito: quão grande, Senhor, são as tuas obras, quão profundos são os teus pensamentos. Em Romanos 11:33, Paulo ficou tão deslumbrado com os pensamentos de Deus, que ele exclamou dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e os teus caminhos. Deus pensa mais alto, porque a mente do Criador vai além da criação. Posso provar para você que Deus pensa mais alto? Olha o texto. Deus está fazendo promessas para o povo, não quando eles estão bem, não quando eles têm dinheiro no bolso, não quando as coisas estão fluindo, mas quando eles estão cativos. E sabe o que é o melhor de tudo? É que dentro do cativeiro, Deus esgota propostas e revela propósitos. Vou de novo. Dentro do cativeiro, Deus esgota as propostas e revela propósitos. No mesmo lugar que as propostas se esgotam, Deus te torna consciente do teu propósito. Por que as propostas se esgotam? Porque dentro do cativeiro, Deus limita o teu espaço. Deus limita as tuas ações. Porque eu vou falar algo que talvez você não entenda, mas você vai entender. Quem aceita a proposta é porque está vivendo uma liberdade muito grande. Uma liberdade que criou uma libertinagem. E eu não falo de liberdade em Cristo, tá? Eu falo de libertinagem humana. Ele está numa liberdade tão grande que ele não consegue entender mais que o que Deus tem para ele não é essa proposta. É por isso que o relato de muita gente que cai em propostas destrutivas é: eu não ouvi a voz de Deus. Ou então, eu ouvi, mas mesmo assim eu quis fazer porque eu me achei livre para isso. E é aí que vem Deus te limitando, como um pai que diz não para o filho, não porque não gosta dele,
mas porque o limite que ele colocou hoje vai fazer o filho se tornar melhor amanhã. E aí dentro do cativeiro as propostas se esgotam e só fica de pé tudo que Deus projetou para vocês. Versículo 13, e eu já estou encerrando, mas aqui está o porquê que Deus permite os cativeiros. E vós buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vos buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo: eu permiti as dores, eu permiti os sofrimentos, eu permiti as circunstâncias, só para ter mais tempo de oração com você, só para ter mais tempo de intimidade com você. Você sabia que tem dores que Deus permite para acessar corações bloqueados? Você pode falar isso para alguém? Deus permite algumas dores para acessar alguns corações bloqueados, porque Deus quer se tornar íntimo. Deus valoriza a intimidade, tanto que Ele tem sacudido o mundo nesses últimos dias. Tem gente grande perdida sem saber o que fazer. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para botar crente para orar, para ouvir a oração daqueles que são seus. Porque posso falar? Eu estou pregando para a gente aqui nessa noite que se não fosse as dores, você nem estaria aqui hoje. Eu estou pregando para a gente aqui nessa noite, que se não fosse as feridas, você só iria prezar pelo relacionamento, pela intimidade nos domingos à noite. Olhe lá, quando o churrasco em casa demorasse um pouco, você dizer: vai dar para ir para a igreja? Não, o maior ministério é a família, eu tenho que cuidar da minha casa. Quando as coisas começassem a sair do teu rumo, você dizer: não quero mais ir para o culto, não quero mais estar na igreja. Tem outros aqui que se não fosse pelas feridas, você só iria prezar pela intimidade no culto de Santa Ceia. E está aí o grande porém, é que um domingo do mês é muito pouco para quem quer intimidade. Um dia da semana é muito raso para quem quer ser íntimo. E o pai, sabendo disso, ele disse: vou te apertar um pouco, vou te espremer um pouco, mas é só para não perder você de vista. Deus está dizendo para o povo: eu só quero que vocês orem, mas quando vocês orarem, eu vou ouvir a oração de vocês, e eu vou cumprir a promessa que eu fiz dentro do cativeiro. Qual foi as promessas que Deus fez ao povo dentro do cativeiro? Deus prometeu que o juízo aplicado era temporário. Deus prometeu um novo atendimento nas orações. Deus prometeu que iria curar o seu povo. Deus prometeu que iria fazer uma nova aliança. E Deus prometeu: vocês voltarão para a sua terra. Ou seja, quando eu prezo pela intimidade, Deus preza pelo cumprimento da promessa. Não, você já foi para casa ou você está aqui ainda? Quando eu prezo pela intimidade, Deus preza pelo cumprimento da promessas. Intimidade criada é igual a cumprimento de promessas. É por isso que para os íntimos a prova é escola, o cativeiro é pedagógico. E vou falar mais: chega um tempo que você agradece a Deus por cada prisão que apareceu na sua vida, porque você entende que é pedagógica. Por que pedagógica? Porque tem prazo de validade. Uma hora vai chegar ao fim. E até quando que o meu problema dura? Até você aprender algumas lições. E qual é a maior das lições? É entender que Deus te permitiu entrar nesse cativeiro para te ensinar a crer, para te ensinar a orar, para te ensinar a ter intimidade. Mas quando você entender isso, Ele vai te mover ao encontro do teu propósito. Você pode adorar a Ele aqui nesta noite.
Deus só está esperando que você ores para fazer um rebuliço na sua vida. Deus só está esperando que você ores para mudar a tua história. Deus só está esperando que você ores para arrancar essa enfermidade. Deus só está esperando que você ore para sarar as tuas feridas. Deus só está esperando que você ore para salvar a tua família. Deus só está esperando que você ore para elevar o teu ministério. Por isso, ora, irmão, ore com vontade, ore sem vontade, ore até ter vontade, porque estar pouco com Deus é fazer pouco caso de Deus. Orar é falar com alguém que eu não vejo, mas eu sei que existe, e mesmo que a oração não mude nada, ela está me mudando, então já é lucro, oh, glória a Deus, aleluia, oh glória. E lá na frente está dizendo: quando vocês orarem, Deus lhes dará, ou melhor, Deus lhes proporcionará que veja o fim da sua aflição. Oh glória a Deus. E eu encerro dizendo: não é aquilo que eu desejo hoje, porque talvez o que eu desejo hoje, lá na frente vai me trazer aflições ainda maiores. Eu tenho certeza que você sabe de algum momento que você orou a Deus para que algo acontecesse na sua vida. Passou um mês, passou um ano, você disse: ainda bem que Deus não ouviu aquela oração minha, porque ia trazer uma dor de cabeça ainda maior. Ah, se Deus ouvisse todas as nossas orações. Ah, se Deus levasse em conta todos os nossos pedidos. Você ia se encher de problema. Mas Deus é tão fiel que Ele diz: eu vou proporcionar para que você veja o fim, o término da sua aflição. Porque como melhor é o fim das coisas do que o começo delas, uma hora Deus me faz chegar no fim da minha aflição, usando os métodos dEle, usando os propósitos dEle. E aí eu vou entender: ainda bem que Deus não fez do meu jeito, ainda bem que Deus fez do jeito deles. Por quê? Porque do meu jeito eu nunca chegaria no fim da minha aflição. Com as minhas forças eu nunca chegaria no fim. Não foi do meu jeito, não foi como eu pensei, não foi como eu calculei, mas eu cheguei no fim da minha dor. Por quê? Porque Deus prefere me ver em um momento frustrado do que me ver com uma história frustrada. E eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. É super simples, mas se você receber já está ótimo para mim. O teu final será melhor do que o teu começo. Você consegue falar isso para 3 pessoas? Eu sei que é chato, mas é que quando você profetiza para alguém fica melhor, e você está recebendo isso também. Diga para ele: o teu final será melhor do que o teu começo. O teu final será melhor do que o teu começo. O teu final será melhor do que o teu começo. Volta para a intimidade, porque assim diz o Senhor: o teu final será melhor do que o teu começo. Quem pode aplaudir a Jesus nessa noite? Terminei agora. Eu só não posso encerrar sem cumprir a minha obrigação como pregador. Eu preciso entregar o microfone. Mas eu vou ser muito rápido, muito rápido. Tem alguém no nosso meio que ainda não é cristão ou está afastado dos caminhos do Senhor? O Senhor já falou no meu coração que tem alguém aqui. Mas eu queria muito te conhecer. Você que não é crente, você que está afastado, levanta a sua mão bem alto que eu quero te ver. Alguém? Pregador, eu sou extremamente tímido, sou muito vergonhoso. Então faz o seguinte: levanta a sua mão bem rápido e abaixa, que só eu vejo e tá bom. Tem alguém? Tem alguém? Ok, obrigado. Na minha frente. Mais alguém, gente? Depois que a primeira pessoa levanta a mão fica mais fácil. Mais alguém? Eu sei que tem mais gente. Olha, eu não vou obrigar ninguém, não vou forçar você a ir. Projetos deles. Eu posso estar no vale, eu posso estar em qualquer lugar, a mão dele nunca vai abandonar o seu filho. E eu quero saber se você quer aceitar ou voltar para Jesus. Se você quiser, vem aqui na frente e eu entrego o microfone ao apóstolo para orar por você.
O meu Jesus está te chamando nessa noite. Corre para o altar, Ele está te chamando. Você sabe que Ele está falando com você. Eu preciso que a igreja faça papel de igreja agora. Lembra que eu te falei que tem gente aqui que precisa vir, não levantou a mão, mas precisa vir? Pois é, eu não sei quem é essa pessoa, mas talvez essa pessoa, essa vida, quem vai ganhar não é o pregador, é você. Se você está do lado de alguém que não é crente, ou de alguém que está afastado, toca no ombro dele, toca no ombro dela e diga: se você quiser, eu vou lá com você. Diga isso para ele, diga isso para ela. Oh, glória a Deus, já tem uma vida para Jesus aqui nessa noite. Você pode aplaudir a Jesus por isso? É a última vez que eu vou perguntar. Eu preciso entregar o microfone. Mas, gente, tem um moço aqui, tem um rapaz aqui, eu não sei quem é você, mas o meu Jesus está te chamando aqui essa noite. Há um livramento de Deus para a vida de um rapaz aqui. Há um livramento de Deus para a vida de um moço aqui. Não sei quem é você. E você pode não vir, mas você sabe que eu estou falando com você. Eu vou contar até 3 e se no 3 você não vier, eu entrego o microfone sabendo que a minha parte eu fiz. E muito feliz, porque já tem uma vida aceitando ou voltando para Jesus essa noite. Eu conto 1. Foi o meu Jesus que te trouxe aqui. Eu conto 1,5. Não adianta tentar resistir, porque o chamado de Cristo é irresistível. E há uma voz gritando no teu ouvido dizendo: eu quero te trazer para perto, eu quero mudar a tua história. Eu conto 2. Você sabe que eu estou falando com você. 2,5. O meu Jesus te trouxe aqui porque Ele quer curar algumas feridas da tua alma, porque Ele quer trazer paz para o teu coração, porque Ele quer mudar a tua história por completo. Corre para o altar. Alamaya canchoria massuria. Você pode dar glória a Deus, porque está chegando mais uma vida para Jesus nessa noite. É tempo de reatar a nossa amizade. É tempo de quê? É tempo de chorar e de se converter. Oh, glória. Moça, você não vem. Eu vou entregar o microfone para o apóstolo orar. Mas por um acaso, se você pensar: errei, era para mim ter ido, vem. Pregador, mas eu já vou estar atrasado. É melhor você vir atrasado, entre aspas, do que você não vir. Jesus está te chamando nessa noite. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Está tendo festa no céu, está tendo luto no inferno. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.